Recentemente eu recebi na série Zflix, que é um quadro meu do Twitter e Instagram, um relato intrigante de um médico multimilionário de 42 anos que, entre outros investimentos, possui, né, nada mais, nada menos que 1,6 milhão em ações de empresas ligadas à tese de urânio e mais de 1,2 milhão em Bitcoin. Nisso eu sei que você já deve estar pensando. Com 2,8 milhões em ativos tão voláteis, ele deve ter um patrimônio de no mínimo 50 milhões. Mas não é nada disso. Eu vou mostrar onde está o patrimônio total dele mais pra frente, mas eu te adianto que ao todo a gente está falando de R$4.495.000, ou seja, esses 2,8 milhões entre ações de urânio e Bitcoin representam um pouco mais de 62% do patrimônio total dele. Depois da vinheta a gente vai destrinchar esse caso. Acompanhe aí. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Carteira Z. É um prazer ter a sua audiência conosco. Eu quero pedir, como sempre, para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo. Esse vai ser um caso muito interessante, eu acho que vai servir de aprendizado para muitas pessoas. Eu não sei se você já me segue no Instagram, que é @rafael.zatar, mas eu compartilhei um print do depoimento desse médico e o seguidor William Batista do Nascimento fez um comentário muito bom. Ele disse: pô, esse aí, se olhar todo dia, o home broker infarta. E apesar de ter rido bastante da criatividade dele, a verdade é que, por mais incrível que pareça, no caso desse médico, eu não diria que ter 62% em ativos tão arriscados chega a ser uma irresponsabilidade, e eu vou explicar a lógica aqui. Então, para que a gente tenha uma visão geral da estratégia dele, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes diferentes e quem ficar até o final vai entender o porquê. Primeiro, eu vou trazer uma breve explicação do porquê o urânio tem se tornado uma opção de investimento alternativo tão popular e qual tese está por trás dessa aposta. Na segunda parte, não poderia ser diferente, a gente vai comentar sobre o Bitcoin e o otimismo de muitos analistas com ele já agora para o ano de 2024. E por fim, na terceira parte, vou fazer uma análise geral do patrimônio desse médico multimilionário e explicar por qual motivo ter 62% do patrimônio em urânio e Bitcoin não é uma irresponsabilidade para o caso dele e detalhar outras partes do orçamento, beleza? O que tem feito a tese do urânio tão popular? Quando eu postei o Zflix, do relato desse médico, eu percebi que muitas pessoas ficaram sem entender por qual motivo ele investia em empresas ligadas ao urânio. Outras pessoas nem sabiam como fazer esse tipo de investimento. Então eu resolvi trazer uma explicação breve das duas coisas. De forma resumida, a tese por trás do urânio está relacionada ao fato de que é um forte desequilíbrio entre a sua oferta, já que a gente está falando de uma commodity bastante escassa, e a demanda por ele. Ou seja, falando de forma ainda mais simples, tem muita gente querendo comprar urânio para pouco urânio disponível à venda, o que faz com que ele fique mais escasso e, consequentemente, mais valioso. Isso porque, diferentemente do que acontece com outras commodities, em que é possível controlar e aumentar ou diminuir a oferta, como muitos cartéis fazem com o petróleo, por exemplo, a oferta do urânio é limitada e as mineradoras não estão conseguindo suprir toda a demanda. Além disso, o, entre aspas, consumidor do urânio, que são as indústrias de geração de energia nuclear, elas são totalmente dependentes do urânio, de forma que, se o preço disparar, elas terão que continuar comprando sim ou sim, não há outra alternativa. Sem contar que hoje no mundo, o principal país consumidor de energia é a China, né? O lugar onde investimentos em energia nuclear não param de crescer e que irão contribuir ainda mais no aumento da demanda pelo urânio. Lá no post do Instagram, eu vi que algumas pessoas ficaram interessadas em saber como investir em empresas ligadas ao urânio e a forma mais simples de fazer isso na Bolsa Brasileira é através do URA39, um BDR de ETF que investe no URA. O URA é um ETF listado na Nasdaq, né, a Bolsa de Nova York, e que busca investir em empresas ligadas à mineração do urânio e à produção de componentes nucleares. Nos últimos 5 anos, esse ETF URA teve um retorno acumulado de 125%, enquanto o S&P 500, índice das 500 maiores empresas lucrativas dos Estados Unidos, teve um retorno de 83%. É preciso lembrar que isso não é garantia de que a rentabilidade se repetirá nos próximos 5 anos, mas também mostra que existe um interesse crescente dos investidores por essa tese. Em relação ao médico, a gente não tem como saber se 1,6 milhão dele, que estão investidos em empresas ligadas ao urânio, são de forma ativa, ou seja, escolhendo ações a dedo, ou se ele usou ETF. Mas eu imagino que, independente dessa estratégia, ele teve um bom lucro com a tese. 2024 será o ano do Bitcoin. Entrando na segunda parte desse vídeo, eu quero comentar contigo a respeito de como 2024 poderá ser o ano do Bitcoin e como, apesar disso, você não precisa tê-lo na sua carteira. No mundo da psicologia financeira, tem um termo que nós costumamos usar, que é o tal do FOMO, que é o Fear of Missing Out. É o quê? Fear of Missing Out. Eu não entendi o que ele falou. Eu também. Fear of Missing Out.
Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora, que no caso do Bitcoin tem tudo a ver com o medo de perder uma alta que já está gigantesca e pode ser ainda maior. Ah, agora eu entendi! Desde o começo do ano até o dia em que eu gravo esse vídeo, a alta acumulada do Bitcoin em dólar já passa dos 56%, e é claro que todo investidor gostaria de poder lucrar com parte dessa alta, ainda mais que em 2023 o retorno do Bitcoin já foi de absurdos 160%. No caso do Magic, nós não temos como saber, mas eu imagino que ele venha aportando em Bitcoin já há alguns meses e tenha lucrado com parte dessas altas que a gente comentou aqui, o que prova, pelo menos até agora, a tese dele tem dado mais do que certo. Inclusive, nesse ano de 2024, o Bitcoin passará por um processo, não sei se você já ouviu falar, chamado halving, e aí haverá redução pela metade nas recompensas dos mineradores a cada bloco minerado, que nesse caso será de 6,25 Bitcoins para 3,125. O halving costuma acontecer de 4 em 4 anos, que é quando se completa a mineração de 210 mil blocos. E esse é um assunto bem técnico que, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo apenas falando disso. Mas, de forma bem resumida, o importante é saber que o Bitcoin ficará ainda mais escasso. Tendo noção disso, não é preciso ser nenhum economista para saber que com a oferta do Bitcoin diminuindo e a demanda crescendo sem parar, o esperado é que seu preço siga subindo ao longo do ano, com alguns analistas falando que pode atingir a tão esperada marca dos 100 mil dólares ainda em 2024. Isso sem falar das outras propriedades do Bitcoin que por si só já fazem dele um ativo com muita procura do mercado, o fato de ser descentralizado, sua escassez programada e a segurança também operada pela blockchain. Na carteira Z temos recomendações de fundos de criptomoedas já há anos e, por sinal, eles estão voando. Se você quiser conhecer a carteira Z, recomendação desses fundos de criptomoedas, é só acessar o link aqui da descrição. Então, nós temos no Dica de hoje também o Dica Cripto com recomendações das melhores criptomoedas. Vou deixar aqui também na descrição. Nem toda ousadia é irresponsabilidade. A gente chega agora na última parte do vídeo em que eu disse que iria explicar para você por que 62% em ações de urânio e Bitcoin pode não ser uma responsabilidade do nosso médico multimilionário. Isso porque, por mais que eu, pessoalmente, nunca teria 62% em apenas 2 estratégias, ainda mais tão arriscadas como essa, você precisa ter em mente que a gente está falando de um médico com uma renda mensal altíssima e que tem um orçamento controlado. Ganhando por volta de 60 mil reais por mês, ele tem um custo de vida de 30 mil, que significa que ele pode investir 50% da sua renda todos os meses. Isso num país como o Brasil, em que 77% da população está endividada e a renda média não passa de R$ 3.100. Ter uma profissão com bastante valor para a sociedade e que ele consegue monetizar muito bem, esse médico provavelmente nunca terá uma vida pobre. Até porque, além de seus investimentos na tese de urânio e Bitcoin, como a gente falou, ele também possui 2 carros que somados valem R$ 265 mil, um consultório quitado que soma mais de 600 mil reais, um lote quitado avaliado em 630 mil reais e para completar uma reserva de 200 mil reais que, com base nos seus custos de vida, em 30 mil, representa aí quase 7 meses sem precisar trabalhar. Isso por si só muda o fato de que ele está sendo ousado além do que deveria com essas alocações? Não muda não, mas ainda assim não dá para dizer que ele está sendo completamente irresponsável. É claro que a renda dele, apesar de alta, pode ser volátil e o futuro da medicina pode não ser tão animador como algumas teses nos tempos atuais. A questão também é que o timing que ele entrou nesses ativos parece ter sido excelente. Ou seja, ele não aportou esse 62%. Isso se refere à valorização. A gente prega uma alocação de ativos na carteira Z em que, se você definir um percentual para uma classe, você segue e o que passar disso você vende para rebalancear com o resto. Eu faço isso na minha carteira, mas eu entendo que não há só uma estratégia válida. Mas imagina se fosse a mesma situação de uma pessoa que tem apenas 10 mil reais em investimentos e não tem carros, não tem terreno, não tem consultório, nem uma profissão que permita uma renda alta. Aí sim, com certeza, seria muita irresponsabilidade ter 62% em 2 ativos tão arriscados. Essa é a minha visão. Eu quero saber a sua em relação a tudo isso que a gente viu ao longo desse vídeo aqui. O que você acha da tese de urânio e do Bitcoin? Você tem em carteira também? O médico multimilionário está errado em ter 62% nesses dois? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Também não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, que eu estou preparando uma série de conteúdos aqui sobre dinheiro, investimentos e economia, beleza? Até a próxima, um abraço.